Interessante na Bíblia, gente, que nas últimas instruções de Jesus aos discípulos, antes de ele ser crucificado, a Bíblia vai dizer que Jesus reúne os discípulos e começa a o instruir aos discípulos. E nessa instrução que Jesus dá aos discípulos, o que me chama a atenção é que as orientações de Jesus aos discípulos não foi que eles viessem expulsar os demônios. As últimas instruções que Jesus dá aos discípulos não foram que eles viessem curar os enfermos, não foram que eles viessem ser um dos maiores pregadores ou cantores da época, não. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que as últimas instruções de Jesus aos discípulos foi tão somente essa: que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Aqui está o texto de base para a nossa igreja atual. Porque na igreja atual, o que tu mais encontra são as pessoas, esteticamente falando, que são os mais espirituais da igreja. Eu acho que você deve conhecer alguém, o tanto quanto eu, que ele aparenta ser tão santo, ela aparenta ser tão santa, que só faltava ela estar no céu juntamente com Jesus. Ela se mostra em uma espiritualidade tão diferencial das demais pessoas, que ela não tem nem coragem de cumprimentar o seu irmão, que ela não tem nem coragem de passar do teu lado e te dar a paz do Senhor. Não pasme não, que tem gente que se acha tão espiritual, que ele não consegue ver defeito nele mesmo, somente nos outros. Ele se acha o top da igreja, ela se acha a top da igreja. Sabe o que eu vim dizer aqui? Eu tenho pena dessas pessoas, porque eles estão vivendo uma religião. Essa religião aconteceu na época entre o povo de Jerusalém e o povo de Samaria. A Bíblia diz que aquela mulher, João capítulo 4, ela é uma prostituta. A Bíblia não faz menção do nome da mesma, mas a Bíblia diz que ela ia buscar água no poço chamado Jacó no horário diferencial. Por quê? Porque no horário normal só tinha gente para apontar o erro dela. No horário normal só tinha gente para olhar para ela e falar assim: tá vendo, essa daí é prostituta, essa daí não vale nada. E quando Jesus chega até este lugar, a Bíblia diz que os discípulos estão com Jesus, não é isso? E sabe o que Jesus faz? Jesus manda os discípulos ir comprar pão, porque até mesmo os discípulos de Jesus iriam apontar Jesus e até mesmo aquela mulher. Mas Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para os curados. Jesus não veio para os perfeitos. Escute isso, você fariseu, crente santarrão que se acha o melhor de todas as épocas, o melhor do século atual. Eu vou ser mais preciso, quem sabe do ano de 2019. Sabe o que Jesus fez? Jesus mandou eles ir comprarem pão, porque Jesus marcou aquele encontro juntamente com aquela mulher para tão somente ganhar aquela mulher. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não ajunta espalha, e aquele que não é por nós, ele é contra nós. A Bíblia diz que Jesus ficou tete a tete com aquela mulher, e a Bíblia diz que Jesus pediu água para aquela mulher. Você conhece o texto tanto quanto eu. Aquela mulher, já espantada, com receio e até mesmo por passar por alguns preconceitos, aquela mulher nega até água para Jesus, algo que nós não podemos negar nem para um animal. A Bíblia diz que Jesus pede água para ela, e ela fala assim para Jesus: como sendo tu judeu, pede a minha água, que sou mulher samaritana. Já visto que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você sabia que
esse mal está no século atual? Você sabia que esta praga está no nosso meio no século atual? Eu não consigo entender, gente, que tem gente que é da denominação A e não fala com quem é da denominação B. Eu não consigo entender que tem gente que é da denominação B, não se comunica quem é com a denominação C. Eu não consigo entender isso. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? O que me chama a atenção é que Jesus olhou para ela e disse: mulher, se tu soubesses quem é que falas contigo, você me pediria e eu lhe daria uma água que vai mudar a sua história. Oh glória! Jesus muda a história, Jesus muda vidas. E eu não vou estender no texto não, mas eu só quero lembrar aqui aos senhores e senhoras, irmãos e irmãs e você que me ouve, o que me chama a atenção, sabe quem foi que Jesus usou para ganhar Samaria? Aquele povoado tudo. Não foi sacerdote, não foi pastor, não foi os discípulos e nem foi tampouco os santarrões da época. Sabe quem foi que Jesus usou? Aquela mulher prostituta. A Bíblia diz que ela ganhou Samaria inteiro pregando o evangelho. Sabe o que Jesus quer fazer? Jesus quer usar você, que para alguém você é o excluído, que para alguém você é um zero à esquerda, que para alguém você não significa nada. É você que Jesus está dizendo hoje: eu quero te usar. Tem lugar para mim aí? Jesus te ama como você é. Eu não vim aqui para olhar os seus defeitos, porque eu tenho inúmeros. Eu preciso tomar conta dos meus. Mas eu vim te dizer uma coisa: Jesus veio para nós, para os humildes, para os doentes da casa de Israel. Se prepare, porque Jesus vai usar a tua vida para ganhar muitas pessoas da sua casa, muitas pessoas da sua família, e o Senhor será glorificado na sua vida. Sabe o que Jesus quer da gente hoje? Jesus quer que a gente viemos amar mais o nosso próximo, porque o que mais tem, gente, é gente para nos apontar. E na rede social é a ferramenta que os santarrões estão usando para condenar, para apontar, para criticar o seu erro e o meu erro. Mas vamos fazer diferente? Vamos ser instrumento de Deus nessa tarde. Gente, olha cá. Às vezes, o que mais nós precisamos não é de dinheiro, não é de outra coisa, a não ser um abraço. E tem pessoas precisando de um abraço e não tem mais. Essa semana eu estava na igreja, em um certo lugar. Eu me lembro que o pastor, ele pregando, ele pediu para que uma vida ficasse de pé sobre a igreja. E aquele homem, quando ficou de pé, juntamente com a sua esposa, com o seu filho, o pregador olhou para ele e disse assim: o que você precisa hoje, tão somente, é um abraço. Aquele homem chorou muito, parecendo uma criança. E cá para nós, tem hora que a gente precisa de um abraço e nós não temos. Mas recebe o meu abraço aí onde você está agora. Sinta o meu abraço, eu estou te abraçando agora aí. Sinta-se abraçado por Deus. Deixam te apontar, deixam te condenar, deixam dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você vai morrer desse jeito, que para você já era. Deixa essas pessoas de lado. Deixa esses fariseus de lado. Não escuta esses hipócritas, não. Escuta hoje o que Deus está falando para você. Eu te abraço. Eu estou contigo quando ninguém mais quer estar. Eu te abraço quando ninguém mais quer te abraçar. Recebe meu abraço hoje, em nome de Jesus. Que possamos amar mais, que possamos ser mais participantes na vida das pessoas, porque o evangelho de Jesus não é riqueza, o evangelho de Jesus não é oba-oba, o evangelho de Jesus não é casa nova, carro novo, conta bancária próspera, não. O evangelho de Jesus é isso, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então recebe hoje o meu abraço e o meu amor por você, em nome de Jesus. Recebe isso. Deus te abençoe e te conceda uma excelente caminhada de cristão na presença do Senhor. Deus te abençoe. Boa tarde.